domingozinho meio frio, né? Tá fazendo mais ou menos uns 19 graus hoje, mas com bastante sol. E os nossos estudos hoje começaram cedo, como de costume, o ESG às 9h15, tivemos aula de revisão, muitas perguntas, muita participação. Foi muito, muito, muito bom. E hoje teremos a nossa querida amiga Ana Cláudia Castro, vai fazer aí um estudo muito, né, muito bem preparado, com carinho, sobre coragem. E logo após aí o estudo dela, ela também fará nossas irradiações. Acho que o estudo aí te trouxe bastante incentivo, né, Ana, com relação à coragem. E, por final, teremos os avisos da Claudinha, os avisos finais do Sunrise, né? Então, para a gente dar início, eu vou pedir para que a nossa amiga Rosângela nos conduza à prece inicial. Rosângela, você pode nos ouvir? Alto e claro. Bom Muito dia bem. a todos. Primeiramente, agradecemos ao Criador pelo dia maravilhoso que Ele está nos proporcionando. E assim, vamos nos sintonizando com a espiritualidade amiga, com o nosso anjo guardião, elevando o nosso padrão vibratório para absorvermos melhor os ensinamentos e as reflexões que serão conduzidos pela nossa querida amiga Ana Castro. Que todos nós possamos ser envolvidos pelas bênçãos de paz e de luz deste momento. E assim pedimos a permissão para dar por iniciado este encontro da manhã de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Rosângela. Ana, quer fazer aí o share da sua tela para gente? Vamos lá. Você me disse vai conseguir... Digo sim. Está compartilhando aí? Está chegando lá. Estamos vendo. Então, ótimo. Então, bom dia, gente. Bom dia a todos. Obrigada, Rô, pela belíssima introdução. Algumas pessoas aqui do grupo já me conhecem, outras não. Alguns são da família. Obrigada, pessoal, pelo apoio. E, assim, para quem não me conhece, eu sou Ana Cláudia Castro, eu estou aqui na casa tem mais ou menos uns 2 anos, eu faço parte da casa, participo dos grupos de estudo, e achei que foi, assim, um tremendo ato de coragem do pessoal da casa me convidar para apresentar esse estudo de hoje, né, que é Coragem à Luz do Espiritismo. Eu digo coragem porque eu não tenho aquela formação, né, aquela educação formal no Espiritismo, como tantos demais colegas têm. Mas vamos tentar aqui fazer o melhor. Eu tive uma equipe que me ajudou muito, agradeço muito a todos, sobretudo Henrique, coitado, vai ver essa palestra aqui, acho que pela enésima vez, mas é isso mesmo, agradeço a todos o apoio. Então, é assim, gente, eu conheço o Espiritismo há bem pouco tempo, né? Mas enquanto eu estava ali buscando algumas orientações, alguma inspiração, eu encontrei muito suporte em outros aspectos da nossa cultura, sobretudo, vocês vão ver que toda essa apresentação aqui tem muitos elementos riquíssimos da nossa cultura, que é riquíssima, né? E encontrei, sim, muita orientação, muita fonte de inspiração para criar coragem em mim, tal qual essa velha canção de Jair Rodrigues, onde ele já fala assim: manhã despontando lá fora, manhã já é sol, já é hora, e é preciso coragem, que a vida é viagem, destino do amor. Belíssimo, né? Aqui ele já falava, já me dizia, na época que eu ouvia muito essa música, já me dizia muita informação. A energia renovadora que o amanhã traz, um novo dia traz. Para mim, por exemplo, o sol da manhã, como está fazendo um belíssimo dia de sol hoje aqui,
você está aí à luz do sol, para mim é como, né, conectar ali diretamente na tomada. Então, assim, a música já me falava, né, da necessidade de começar uma nova jornada, uma nova encarnação, acho que se encaixa aqui, mas com coragem, né? Que apesar de tudo, todos os sofrimentos, todas as vicissitudes, o nosso destino Nunca é um só, aconteceu isso é antes, o assim? amor. Então, me sigam aqui hoje nesse estudo, porque meu objetivo é exatamente mexer com seus brios e inspirar um pouco de coragem que reside em cada um de nós. E continuando, a música fala que é preciso estarmos abertos para que a coragem nos chegue. É preciso sermos a própria imagem do amor para seguirmos em frente. E Guimarães Rosa vai aí e fala assim, nesse belíssimo poema, ele diz, a vida é assim, esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega, depois desinquieta, mas o que a vida realmente pede da gente é coragem. Ou seja, gente, a vida, de fato, a vida num mundo como a gente vive hoje, cheio de conflitos, né? A vida num mundo de provas e expiações, que é o nosso, não é para amadores, de fato não é. E atire a primeira pedra aquele que garante que é fácil. Eu escolhi essas fotos que vocês veem aí de propósito porque eles mostram assim pontos extremos, né? Numa situação, vamos dizer assim, pontos extremos da vida. E olhando esse quadro que a gente vê aí à direita, eu imagino assim que muitos espíritos, à espera de uma encarnação, naqueles momentos anteriores a uma nova vida aqui na Terra, eu imagino que deve bater aquele medo, aquela angústia, né, muito grande. Aí, nesse caso, voltando para a nossa cultura, dá até para imaginar aquela trilha sonora assim do Ivan Lins, né? Começar de novo. E, no caso, a gente está falando aqui de uma encarnação, e os espíritos nos falam da luta maior que é para superar nosso próprio orgulho, nosso próprio egoísmo. Eles falam dessa luta que é o momento anterior à nossa experiência de vida aqui na Terra e a angústia que isto representa para nós, exatamente por saber do tamanho do desafio que nos aguarda nessa nova encarnação, nesse recomeço, né? Eles dizem que da dimensão espiritual temos uma melhor compreensão de nossos dois grandes oponentes, orgulho e egoísmo. É o choque contra nós mesmos que estamos prestes a experimentar uma vez que a gente está encarnado, né? E sofremos e experimentamos essa angústia porque sabemos o quanto é fácil nos distrairmos, perder o foco por nossa vaidade, por uma questão de orgulho ou egoísmo. Tememos este alto risco da falha, né? Para mim, assim, eu sou uma pessoa muito visual e eu gosto de atrelar imagens a determinados aprendizados, que para mim solidifica bem. Uma nova encarnação, para mim, é assim, como tipo uma missão que sua mãe, seu esposo, sua esposa, alguém te dá, de ir ao mercado e te dá uma lista, comprar 5 itens, e você vê rapidamente essa lista de 5 itens. Só que no meio do caminho você perde a lista. É o véu do esquecimento que nos acomete quando renascemos. E aí chegamos lá no mercado, meio atordoados, porque se trata de um super, mega, ultra blaster mercado, com milhões de itens à nossa disposição. E aí? Quais são seus itens? Como sabê-los mediante tanta distração? Como vencer as tendências do orgulho, da vaidade, do egoísmo e nos mantermos focados naqueles 5 itens que fomos ali buscar? Então,
A primeira pergunta que eu quero colocar para vocês, né, um pouquinho para começar a gente fazer a gente pensar, é atos de bravura e atos de coragem. Será que eles são a mesma coisa? Será que sim, trata-se da mesma definição, do mesmo conceito? E agora? Quem são os corajosos? Gandhi ou bombeiro? A Madre Teresa de Calcutá nunca pulou de paraquedas. Então, assim, quando eu preparava esse material, eu me lembrei de algumas historinhas, né? São experiências, histórias pessoais que a gente vai, assim, vão chegando à mente. E eu lembro que quando éramos pequenos, minha mãe sempre nos levava, a mim, nós todos, mas eu lembro sempre dessas ocasiões, assim, eu e meu irmão. Íamos ao dentista todo ano para fazer revisão. Obviamente, como toda criança, a gente tinha pavor, P-A-V-O-R, maiúsculos, luz neon, daquela broca, luz neon bem antiga, né? Luz neon daquela broca ali, ó, aquela coisa irritante, tortura chinesa, né? E a gente ficava ali os dois tensos na antessala, sentadinhos assim, mudo, calado, suando frio, esperando um momento que a dentista iria abrir a porta e ia fazer a pergunta de sempre: quem vai ser o corajoso de hoje? E eu saltava logo da cadeira e já corria para a sala dela, enquanto ela dizia para mim assim: nossa, que menina corajosa. Obviamente, besta que eu não era, eu ficava calada, mas eu pensava cá comigo que, na verdade, era um tremendo ato de covardia, porque a verdade é que eu tinha muito medo da angústia da espera. E eu ficava ali na cadeira enquanto ela fazia o que ela tinha de fazer lá nos meus dentes, e eu ficava pensando no meu irmão, que estava lá, coitado, sentindo toda essa angústia da espera, da espera, né? Então, assim, lá pela década dos anos 20, 1920, 1930, mais ou menos, existia um ator chamado Audie Murphy. Ele era relativamente conhecido e ele, então, foi convocado a lutar na Segunda Guerra junto com seu melhor amigo. Porém, ele teve seu destacamento atacado e ele viu o seu melhor amigo ser morto pelos alemães. Nesse momento, então, quando ele percebe o que estava acontecendo, ele fica ensandecido. E ele, então, tem uma atitude de se colocar em cima de um tanque de guerra em chamas, diga-se de passagem, e ele parte com esse tanque em cima, com tudo, para cima dos alemães. E este homem, sozinho, ele consegue render um grupo de 50 alemães. Já de volta, ele foi interpelado pelos jornalistas sobre seu ato de coragem, né? E ele então disse: mas eu não fui corajoso. Eu estava louco, louco de angústia, louco de tristeza, louco de raiva. Então, assim, gente, embora muitos entendam coragem como intrepidez, ousadia, bravura, o cristão sabe que a verdadeira coragem, de fato, é a exemplificação do bem, do trabalho no bem, do trabalho baseado no amor, seja em que circunstância for. Olha aí o exemplo da Madre Teresa do Gandhi, né? Fizeram trabalhos maravilhosos. Então, aqui o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para a gente é: bravura e coragem não são a mesma coisa. Coragem exige muito mais de nós, moralmente, emocionalmente, psiquicamente, do que um mero ato de bravura que, vez ou outra, todos nós temos ou cometemos em nossa vida. Coragem é também consistência, constância no amor. Consistência e constância no amor. Madre Teresa, Gandhi, Alcione, por tanto amar, eles encontraram coragem de forma bem mansa, diga-se de passagem, nada intrépida,
mas eles encontraram coragem para vencer os desafios que eles enfrentaram em suas vidas. Então, assim, a pergunta que vem agora é, então, o que é coragem, né? Será que coragem é somente um personagem, né, de desenho animado? Aliás, me super identifico com esses 3 medrosos. Eu mesma tive um cachorro chamado Coragem. Era muito interessante. Por anos a fio, a família toda chamando Coragem. Enfim, o jardineiro chamando Coragem, o pessoal da portaria chamando Coragem. Era bem legal. E ele era bem destemido, diga-se de passagem. E a outra pergunta que eu tenho é, será que é possível a gente aprender coragem? Como é que a gente pode adquirir coragem? A Meimei, então, nos diz que Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É uma senhora dica, né? E o Guilherme Arantes, numa divina inspiração, vai e diz na música Brincar de Viver, você verá que é mesmo assim, continua sempre que você responde sim. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E Meimei já dizia, quando o mundo diz não, Deus lhe oferece estradas, highways, autobans, né? Então sempre há muita possibilidade, há sempre uma saída. Mas e quando a coragem nos falta? Existem esses momentos, né? A coragem nos falta. E foi aí quando eu lembrei de uma outra historinha do meu filho mais velho, o Vitor. Ele tinha 5 para 6 anos e ele lutava judô. E seu instrutor, então, sugeriu que ele participasse de um campeonatozinho local. Foi ele todo, né, faixa branca, todo bonitinho, arrumadinho. E quando ele chega lá, que ele vê aquele mundo de gente, aquela organização toda, ele começa a ficar tenso, né? E aí, quando chegou a vez dele, da luta dele, era a sua primeira luta, ouça, todo mundo lá, se cumprimentou no tatame, e ele lá, eu percebi que ele estava muito tenso, um cabo de vassoura, assim, tipo assim, aço inoxidável, super tenso. E 1 segundo, 2 segundos, 3, 5 segundos, o golpe, Vitor veio ao chão e saiu machucado, com sua perninha machucada, seu orgulho machucado, atropelado por um caminhão que ele nem enxergou a placa, né? Abracei, né? Eu levei ele para casa, mudo, ele entrou no carro, calado, ele sentou no sofá, lacônico, se manteve por horas. E aí eu me sentei junto dele depois de um tempo e falei assim, filho, e aí? O que vai ser? Nós vamos tomar um lanche, ver um filme? Ele falou assim, mãe, eu tenho uma coisa para te contar. O que me venceu hoje naquela luta não foi o menino com quem eu lutei. O que me venceu foi meu próprio medo. Se uma criança é capaz de praticar este ensinamento, conhece-te a ti mesmo, como nós não vamos conseguir? Conhece a ti mesmo, coragem de encarar a si mesmo, descobrir suas falhas, onde é que está seu egoísmo, onde é que está suas imperfeições, onde é que estão suas imperfeições, né? O seu orgulho, enfrentar o seu lado sombra. E aí, de posse desse conhecimento, né, daquilo que nós precisamos trabalhar em nós, encontramos suporte e muito conforto nas palavras do livro de Josué, que diz, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Gente, quem tem Deus ao seu lado, em sua caminhada, tem tudo. Temer o quê? Sabe? É aquela história, aquela velha história que eu acho que todo mundo conhece, das 2 pessoas caminhando na praia e a gente vê uma fotografia assim de 2 pegadas na praia e de repente
aquela fotografia se transforma numa nova fotografia onde existe apenas uma caminhada, porque naquele exato, uma pegada, porque naquele exato momento de aflição, de dor, Jesus está lhe carregando no colo. Gente, de posse disso, sabendo que Jesus está sempre conosco e que é capaz de nos carregar no colo no momento de angústia, vamos temer o quê? Segundo ponto, autoconhecimento. Evite a autossabotagem. Conhecer as nossas dificuldades internas, saber onde é que estão, é muito importante para a gente saber lutar contra os nossos desafios. Afinal de contas, a falta de coragem nos impede de enfrentar o desafio que muitas vezes somos nós mesmos que escolhemos para essa encarnação, para essa vida. Lembremos também que a espiritualidade não dá uma cruz maior daquela que podemos carregar. Os amigos de Chico Xavier contam que ele contava essa historinha, que lá nos seus trabalhos em Pedro Leopoldo existia sempre uma senhorinha que estava lá todos os dias, frequentava com assiduidade, mas sempre chorosa, sempre muito assim, lamentando, muito sofrida. E um belo dia Chico chega para ela e diz assim: "Ô filha, eu sempre te vejo aí, sempre tão sofrida, se lamentando. Eu vou rezar por você, eu vou rezar para que Jesus te ajude, alivie um pouco a sua dor." E aí, conta-se que ela teve um sonho, na verdade, um desdobramento, onde ela se via nessa sala enorme, com muitas cruzes de vários tamanhos. E ela era, então, guiada por um espírito que dizia assim para ela: "Olha, Chico rezou por você, intercedeu por você, e você tem esse privilégio único de poder escolher dentre essas todas aqui qual a cruz que você vai querer trocar pela sua." Ela percebe que as cruzes são de vários tamanhos e, besta que ela não era, ela então começa a percorrer o salão maravilhada, procurando a menor, obviamente. E aí, quando ela está passeando, ela então se depara, quase tropeça aí numa coisa quase invisível. Quando ela olha ao chão, ela diz assim: "Já sei a cruz que eu quero escolher para mim. É esta daqui." E ela ergue ali aquela luz tão pequenininha. E o Espírito diz assim para ela: "Ô filha, você teve um privilégio de poucos. O Chico intercedeu por você. E você vai e escolhe exatamente a mesma cruz que tem escolhido por encarnações a fio." Ou seja, corajoso é também aquele que, enfrentando a si mesmo, aceita o mundo criado por suas escolhas, as vicissitudes, as dificuldades criadas por suas escolhas, passadas ou não, procurando modificar este mundo através de trabalho edificante, através de respeito a si mesmo e ao próximo. Coragem é também ponderar que as dificuldades de hoje são excelentes testes, excelentes exercícios, certamente necessários à nossa própria evolução. E ainda na linha do conhece suas sombras, conhece a ti mesmo, vemos que a vida pede coragem para se posicionar na condição de mudar sempre que for necessário. E veremos que a vida sempre muda na proporção de nossa coragem. Olha aí o exemplo da borboletinha, né, que sofre uma transformação tão drástica, mas a sua vida se transforma assim da água para o vinho. Vamos ver isso muito bem exemplificado na parábola do jovem rico, onde este jovem pergunta a Jesus: "Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna?" Notem que esse jovem, ele era um cara gente boa, ele seguia todos os preceitos de sua religião, ele respeitava os mais velhos, ele seguia todas as regras como manda o figurino. E Jesus sabia disso. Ele tanto sabia que ele vai e faz o teste para o jovem e diz: "Deixa tudo e me segue."
E todos nós já sabemos que ele não teve a coragem de deixar tudo e seguir Jesus. Por que ele não teve essa coragem? O que será que faltou? No fundo, ele não estava desapegado das coisas materiais. Ou no fundo, ele não estava desapegado, preparado para aquela escolha. Ele não confiava no Mestre o suficiente para saber que Jesus basta. E nós? Será que este não seria o nosso caso ainda hoje, mesmo a gente conhecendo Jesus como a gente conhece? Será que nós já sabemos que Jesus nos basta? E eu vou mais além. Deixar o material para trás, eu acho que é relativamente fácil. Se eu lhe perguntar hoje assim, você é capaz de doar seu carro? Provavelmente você vai pensar, não. Mas se eu começar a escalonar a necessidade, a urgência, e eu disser assim para você, você é capaz de doar seu carro? Porque com o dinheiro a gente vai proporcionar a cirurgia dessa pessoa que precisa dessa cirurgia para viver. E mais adiante vai chegar uma hora que você vai dizer sim, eu dou o carro, porque no fundo você sabe que amanhã ou depois você vai comprar outro, você tem condição de comprar outro. Agora, modificar a vontade, ou um hábito antigo de termos muitos carros, né? A vaidade, olha a vaidade, né? O orgulho, o egoísmo, né? Aquela vaidade de estar sempre nos melhores restaurantes, olha a selfie, viajar naquela primeira classe, olha a selfie. Deixar esse conforto, o orgulho, essa vaidade para trás, isso sim é difícil. Coragem para ir de encontro a hábitos antigos. E aqui lembramos um grande exemplo de um movimento completamente contrário, que foi o de São Francisco de Assis, o qual despiu-se até mesmo de suas vestes, não tinha um plano estruturado em sua mente, mas ele confiava com total pureza d'alma nos preceitos do Mestre. E ele foi capaz de deixar tudo aquilo para trás. Ele teve a coragem de romper com velhos hábitos e erguer sua igreja no momento quando as trevas atravessavam o mundo. Mas assim, para nós, seres mortais, comuns, né? Para mim, assim, ainda é como fazer dieta, né? Sabe? Quando você está naquela dieta e você tenta deixar de comer aquele pão, né? O diabético tenta deixar de comer o chocolate, aquele com pressão alta, ai, a picanha. Aí a gente tenta, mas chega um dia que a gente dá aquela escorregada e aí vem o sentimento de culpa. Sentimento de culpa daquilo que tentamos e não conseguimos. E a chave é ainda. Não conseguimos ainda. Então, vamos ter um pouco de paciência conosco, né? E não vamos nos deixar levar por esse sentimento de culpa. É preciso deixar isso bem claro na mente, sobretudo nós, pais, mães, quando a gente enfrenta dificuldades com os nossos filhos e quem nunca, né, gente? Qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça, né? Onde foi que eu falhei? A culpa, gente, é um sentimento sorrateiro que muito nos mina o sentimento de coragem. É talvez uma das autossabotagens mais clássicas. Mas vamos também lembrar que muitas vezes não passa de uma ilusão. Enquanto eu preparava esse material aqui, eu lembrei de uma piadinha do japonês. Desculpa, gente, é meu estilo, eu tenho que levar no humor, senão a coisa fica difícil. Mas eu me lembrei dessa piadinha do japonês, que é assim, ele sente vontade de ir ao banheiro no exato momento em que o piloto soltou a bomba atômica. E quis o destino que todo o prédio onde ele estava fosse destruído, exceto quartinho do banheiro onde ele estava, se manteve ali de pé.
E quando a equipe de resgate finalmente chega e abre a porta e o encontra lá dentro com aqueles olhos esbugalados, assim, aquela cara de assim, espanto, ele já vai logo se justificando e diz: mas eu só puxei a descarga. Então, gente, não nos culpemos por tudo na vida, nem tudo que acontece no universo é por nossa causa. Confiemos na providência divina que tudo coordena e equilibra. Porém, tenhamos a coragem de enxergarmos aquilo que precisa, ainda que lentamente, ainda que a passos módicos, ser modificados em nós, porque o importante mesmo é avançar. Então, falamos que a coragem e bravura não é a mesma coisa, da importância de conhecermos nosso lado sombra que nos paralisa, de deixarmos os velhos hábitos, mas onde é que está mesmo a base da coragem? E assim, para esse slide, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu ia cantar, mas o pessoal da turma do Deixa Disso disse que não, eu disse que eu tinha coragem, eles falaram que era melhor não, então vamos fazer o seguinte, eu vou só ler a poesia para vocês, né, a música. E o Raul Seixas nos diz: veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte, você tem 2 pés para cruzar a ponte, nada acabou. Gente, eu tive essa música, a letra dessa música, colada na porta do meu guarda-roupa por mais de 10 anos. Novamente, eu não sabia muito da doutrina espírita, eram os recursos que eu tinha, me valeu muito, valeu Raul Seixas, valeu Maluco Beleza. Então, assim, terceiro ponto aqui, gente, a coragem tem a fé como ferramenta mais importante. E lá no Consolador, esse livro de Chico, né, o Emmanuel, a pergunta 354, eu copiei aqui exatamente e vou ler na íntegra para vocês. Ele diz o seguinte: poder-se-ia definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma das circunstâncias da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade. Eu vou ler de novo, gente, porque isso aqui é livre-arbítrio, é escolha nossa. Pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo, a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Ou seja, gente, traduzindo em miúdos, é ter fé e confiança em Jesus e na misericórdia divina. Então, assim, como diz na música do Raul, perante a dificuldade, tente outra vez. Ou será que vamos desistir? Será que Edison desistiu? Certamente que não, ele tentou 700 vezes, mais de 700 vezes, até chegar na lâmpada. E aí temos, né, Einstein, inventor, pacifista, filho de judeus em uma Alemanha nazista, e ele nos disse que é na dificuldade que reside a oportunidade. Thomas Edison encontrou um estímulo de inventar a lâmpada em um momento de profunda tristeza e angústia na sua vida, quando aos 5 anos de idade, sua mãe, a quem ele amava de todo o coração, caiu seriamente enferma à noite
e necessitou de cuidados urgentes. O médico, após rápido exame, conclui que uma cirurgia se fazia ali necessária. E não havia outra alternativa a não ser o pequeno Edson segurando muitas velas nas mãos, trêmulas, porque ele chorava muito, para que então o médico operasse o abdômen da sua mãe ali à luz bruxuleante de velas. É ali naquele momento que ele faz uma oração e surge uma ideia, certamente inspirada pelo alto, de um invento para que nunca mais ninguém passasse por uma situação tão angustiante e delicada quanto aquela. Sua mãe vem a falecer pouco tempo depois, mas, graças a Deus, ele seguiu firme no seu propósito. Então, assim, esses dois camaradas, eles não são brasileiros, mas certamente eles estão de acordo com o sambinha, reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ou será que a gente vai se iludir e achar que a vida de Irmã Dulce foi um mar de rosas? Simplesmente por ser Irmã Dulce, as portas se abriam para ela. Claro que não. Ela tinha que juntar coragem para ela abrir as portas, né, para o seu trabalho. A Malala, será que a Malala não tremeu na base na hora que ela foi baleada na cabeça pelo Talibã? 23 anos de cadeia e este homem teve a coragem de manter seu espírito livre. Martin Luther King, jovem pastor, ele sabia exatamente o que ele estava enfrentando, porque antes dele, pastores mais velhos e experientes foram convocados para estar exatamente aí nesse lugar onde ele está. No entanto, esses mais experientes, eles recuaram, porque eles sabiam que era, assim, um perigo muito grande. Mas Martin estava tão imbuído de amor, de luz, de verdade, de confiança. Ele trazia tanta coerência entre o sentimento do seu coração, da sua alma e os ensinamentos de amor do mestre, que ele caminhou em frente e ele fez a história exatamente como a gente conhece hoje. Então, é aquela coisa. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Já disse Mateus. E aí vem a Cora Coralina, e com esse belíssimo poema ela fala: às vezes o coração rasgado pela dor vira retalho. Recomenda-se, nesses casos, costurá-lo com uma linha chamada recomeço. E haja coragem para recomeçar, né? O tempo me ensinou a acreditar nos valores humanos e a ser otimista. Antes acreditar que duvidar. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Olha quanto ensinamento de coragem num poema tão delicado, tão lindo. Então, gente, quarto ponto. De todos esses que a gente está vendo aqui, a Cora Coralina, a Irmã Dulce, o Edson, Martin Luther King, de todos eles há um componente em comum. A coragem para tomar as rédeas de seu destino, não mais ser aquela folha ao vento de encarnação para encarnação, né, de uma vida, de um momento da vida para outro, mas assumir o leme do nosso rumo e sairmos daquela posição passiva da lamentação para assumirmos uma posição ativa e perguntar: o que essa situação tem para me ensinar? Porque vamos combinar, uma vez que você aprende a sua lição, uma vez que você aprende aquilo que aquilo está tentando lhe ensinar, não há mais razão para que tal fato se repita na sua vida. Você simplesmente passa para uma nova fase, um novo aprendizado. E aí, a neurociência nos fala
dos neurônios espelhos, né, os quais eles seriam fundamentais no processo de aprendizado, porque assim, são os neurônios espelhos os responsáveis por nos fazer copiar na íntegra os objetos da nossa observação. Mas esse aprendizado se dá muito mais assim por conta da linguagem corporal, né, da intenção, do tom de voz, do que propriamente por palavras, segundo os estudos dos neurocientistas. Não basta apenas a palavra, é preciso todo um conjunto, a gente observa todo o conjunto e a gente verifica a coerência entre todo esse conjunto, entre modulação, pausa, movimento de corpo, intenção e as palavras. Então, é por isso que muitas vezes a gente vê os pais dizendo assim, mas eu já falei mais de 1000 vezes com esse menino, ele não me obedece. Mas é porque não houve coerência entre o que você está falando e suas atitudes ou seus gestos, né? Então, voltando a nós, o que isso quer dizer? O que isso tem a ver com o que estamos falando, né? A questão coragem. E eu lhe digo, se sabemos que temos neurônios espelhos, e sabemos que os neurônios espelhos copiam o objeto, a pessoa de nossa observação, lembra quando a gente fez a pergunta, é possível aprender coragem? Como a gente adquire coragem? Então, se sabemos que os neurônios espelhos copiam esse objeto da nossa observação, a chave está em quem e o que vamos observar. E aí, a Alcione nos dá uma dica maravilhosa. Deixa eu chamar a Alcione. Alcione, ela nos dá uma dica maravilhosa para que possamos usar de forma bastante eficaz o nosso neurônio espelho. Está lá no livro Renúncia, quando ela está a ponto de enfrentar desafios assim tremendos, e aí o padre Damiano, seu amigo, vai e pergunta, mas filha, e o seu esforço penoso, os seus sacrifícios diários, como enfrentará os desafios que te esperam? E aí ela dá uma aula para o padre nessa primeira frase, espelhar-me-ei em Jesus. Então, gente, quinto ponto aqui para o nosso estudo, espelhar e confiar em Jesus. Porém, seguindo caminhos que ele aconselha, não é a gente fazer o que dá na telha e depois esperar confiar que Jesus resolva meu embrolho que eu criei. Mas é seguir seus preceitos. E se o desafio se apresenta dessa ou daquela maneira, confia. Confia que ele está ao seu lado e ele vai te apontar caminhos. Lembra das estradas que a Meimei falava. E aí você vai dizer assim, mas, Ana, eu nunca li Renúncia, nem sei que livro é este. E eu vou lhe dizer, não tem problema, vamos voltar na doutrina, porque está lá, gente. Pergunta 625, Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Simples, rápido, objetivo, ponto final. E aprendam, gente, olha que coisa maravilhosa que é esta resposta, como os espíritos fazem de forma tão didática. Aprende-se até mesmo com aquilo que eles não nos diz. Não nos diz. Perdão, o português está falhando. Porque aqui, ao responder apenas Jesus e não mais nenhum complemento, os espíritos já estavam nos dizendo, Jesus, basta. Nada mais, ponto final. Então, vamos nos espelhar em Jesus. Confia que Ele quer o melhor para você. Confia que naquela caminhada dura, árdua, Ele está lá no final dizendo assim, vamos lá, gente, eu sei que você pode, eu estou te esperando. E Ele sabe mesmo que nós podemos, porque lembra, um bom líder sabe por experiência. Um bom líder lidera por exemplo. Lembra que antes até de ser esse ser magnânimo que ele trilhou todos os caminhos, ele viveu todas as angústias.
que nós passamos agora. Mas ele sabe, e ele diz que não é fácil, mas que certamente é possível. Imagina a coragem deste homem nos momentos que se antecediam, que se antecederam à sua crucificação. Ele sabendo do que estava por vir, obviamente que ele sabia, mas ele se manteve ali em pé, na coragem de se manter focado no que na sua missão, no que ele veio fazer aqui na Terra. E ele tanto se manteve focado que já ali, naqueles poucos momentos antecedendo a crucificação, ele ainda se preocupou em nos passar as últimas instruções. Ele se virou aos apóstolos e disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele disse que não seria fácil, mas ele sabe que nós também podemos vencer, porque fomos criados exatamente igual a ele. Então, vamos confiar que a dificuldade de hoje, se não foi criada por nós mesmos em momentos anteriores, certamente se põe a nosso serviço como um excelente instrumento para nos fortalecer para os novos desafios. Lembra da musiquinha do Jair Rodrigues? Eu disse a vocês, a cultura nossa é riquíssima. Jair também falava: abre o peito, coragem, irmão, faz do amor, faz de Jesus sua imagem. Agora, quando nos irritam, né? É preciso ter muita coragem para a gente calar. Eu tenho esse quadrinho aqui na cozinha da minha casa e ela está bem no caminho ali da sair para ir para o trabalho. Eu olho esse quadrinho todos os dias e me traz sempre muita inspiração. Agora, e quando nos caluniam também, é preciso você também ter criar coragem, leite de pedra, para você compreender e amar. Também quando nos prejudicam, né? É preciso ter nervos de aço para você criar coragem, compreender e exemplificar honestidade, exemplificar caridade, mesmo e inclusive quando ninguém nos vigia. Ou seja, o cristão que é corajoso é aquele que, antes de demonstrar ser forte, ele é capaz de negar uma briga, porque ele sabe que violência apenas gera violência. É na hora daquele conflito, do calor da discussão, você evitar o atrito e calar. Quando você tem o poder de responder à altura. Ou seja, você está ali na sua... Eu acho muito curioso quando às vezes o pessoal fala assim: eu estava ali na rua, etc., estava na boa, encontrei uma pessoa que estava irada, estava muito atordoada, ela me diz um desaforo, mas aí eu vou e respondo à altura. Ou seja, como é que é? Você estava na sua alta vibração, estava na boa, tranquilo, você se encontra com uma pessoa que está certamente desequilibrada e você baixa da sua vibração para responder à altura? Não faz sentido. Então, vamos ser inteligentes e vamos calar. Mas não é calar para consentir. É evitar hoje este atrito e amanhã falar o que hoje pode ser mal compreendido, mal interpretado. É ter Jesus como nosso modelo de ação, mas não apenas essa ação para com o outro, mas sobretudo para com nós mesmos. Acho bem no estilo casca de banana é quando a gente do Espiritismo, no capítulo 11, ele fala: desaparecer da Terra, porque impede seu progresso moral. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força, sua coragem. Digo, coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros.
que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Então é assim, evitar nos concentrarmos em situações de angústia, de medo, pois essas nos paralisam e demonstram nossa falta de fé. É abandonar as correntes que nos prendem ao egoísmo por nos concentrarmos tão somente em nossas dores, em nossas aflições, nossas angústias, e sair em busca do outro, tentar ajudar na dor do outro, enxergar o outro, apesar de nós mesmos. Traduzindo e resumindo, nossa alma, ela é imortal, então aquela provocação de hoje será nada perante os bilhões de dias que certamente se seguem à nossa frente. Para nós que conhecemos a lei de causa e efeito, para que se entregar ao minuto do desespero, a um momento de orgulho, de egoísmo ali, aquela coisa pequena, e depois passar muitas encarnações, talvez, reparando um erro que hoje pode ser evitado. Agir assim, gente, é saber usar toda a nossa inteligência, um dom que nos deu, uma ferramenta que nos foi dada. Pois quando a gente age com inteligência, trabalhamos também em causa própria. Então, assim, já que finalizando, aí estão os nossos exemplos de coragem, os quais se espelharam em Jesus e provaram que sim, é possível. Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico, Mandela, Kardec. Veja que todos são mansos, nada intrépidos. Muito mansos de coração, mas com fé e vontade férreas. Fé e vontade férreas. Jesus, esse farolzão luminoso aí para todos nós, ele diz assim: cola na minha que você passa de ano. Mas, Meimei, chiquérrima, elegante, maravilhosa, ela traduz isso aí e ela diz assim: eleva, pois, o seu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Disse a nossa querida Meimei, não confia sempre. E aí Joana de Ângeles vem e completa, porque é dando o primeiro passo que se vence distâncias. É preciso começar, é preciso dar o primeiro passo. Mas então, meus amigos, sejamos nós também, não os bravos, mas os corajosos a assumir nosso posto no mundo e a dar o testemunho, mostrar que é possível, sim, vencer o nosso orgulho, nosso egoísmo, vencer as vicissitudes de nossas vidas, tal qual elas se apresentam. E assim ajudarmos a espalhar, a contribuir com esse trabalho tão luminoso do Mestre, né? É mostrar que somos capazes de ponderar em bases de amor, enfrentar com fé e serenidade os desafios e, sim, lutar contra nossas próprias fraquezas. E aí, gente, depois de tudo isso que eu falei, né? Se vocês ainda se sentirem assim um pouco mais encorajados, se vocês não se sentirem um pouco mais encorajados para enfrentarem os desafios da vida, eu espero ter contribuído um pouco, mas se isso não aconteceu e chegar aquele dia da majestade vir ao chão, o meu conselho que eu dou para vocês, eu dou para meus filhos, mas eu dou para vocês também, é, no dia da majestade caída, naquele dia, chorem. Chorem tudo, esvazia mesmo, tudo o que tiver para chorar, mas por 5 minutos. Ao final desses 5 minutos, recolham seus caquinhos e venham aqui bater um papinho comigo ou com seu melhor amigo, mas eu tenho aqui um elemento que certamente ajuda. Venham tomar um cafezinho na minha canequinha milagrosa que eu chamo canequinha Levanta Majestade, Levanta Defunto, porque ela diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amigos, muito obrigada pela paciência e pela coragem de me ouvirem. Gratidão.
Oi, Ana, obrigado. Nossa, que legal, que gostoso de ouvir, né? Mas bota aí no chat o endereço para a gente ir aí, né? Porque só mostrar a caneca não dá. Tem que botar aí o endereço para a gente ir e tomar esse café junto. Pode deixar. Gostei muito aí da sua mensagem final, especialmente a respeito de procurar, né, essa coragem dentro para nos vencer, né, para nos conhecer. E logo no começo, o exemplo lá que você trouxe do seu filho lá, que ele falou a respeito da luta dele, foi fantástico, foi um bom exemplo de que realmente, às vezes, nós mesmos no auto-sabotamos com relação a isso, né? E quando você viu esse estudo e começou a analisar toda essa situação, você conseguiu aí ver que no dia de hoje isso está cada vez mais presente com o que a gente vê, envolvido com pandemia, com as tristezas das pessoas e tudo mais? Você conseguiu identificar isso? Certamente. Não, deu spoiler para as próximas palestras, hein? Opa, desculpe. Mas eu tentei trazer assim exemplos assim bem próximos de todos nós, né? Porque é o que acontece na vida. Não adianta a gente ficar só na teoria. A gente tem que traduzir também para o desafio que a gente está encontrando, né, no nosso dia a dia, sobretudo nesses tempos agora, né? Exatamente, né? E lembrando que todos nós vamos ter esses desafios, né? Não tem como a gente escapar disso. E, inclusive, você falou do seu filho, agora eu também vou falar da minha. Eu estava tendo um papo parecido com ela. E, enfim, a gente chegou à conclusão que até para você fazer uma coisa boa, um ato de bondade, você precisa ter muita coragem, porque nem sempre os atos de bondade são aqueles mais populares, né? Você pensa que todos vão gostar porque você está fazendo coisa boa, mas nem sempre. Você pode ouvir uma opinião que não seja tão boa, mas você precisa ter coragem para poder fazer, para seguir em frente. Com certeza. Não é? Isso aí. Então, Ana, obrigado novamente. Pessoal, nós vamos continuar as atividades, fazendo agora nossa irradiação, né? E quem vai conduzir é uma pessoa corajosa, a nossa amiga Ana, novamente. Vamos lá, gente, aqui dose dupla de mim. Vamos lá. Com você, Ana. Deixa eu puxar aqui. Tá. Vai ter música ou não? Então, gente, vamos lá, então, relaxando o nosso corpo, fechando nossos olhos, e vamos nos desvencilhando de pensamentos e preocupações do dia a dia, das tensões que nos acompanharam até agora. Com os olhos fechados, nos concentremos nessa luz que enxergamos agora com os olhos da mente. Essa luz se move em nossa direção e se expande, penetrando o nosso perispírito em um movimento de limpeza, eliminando, higienizando cada sombra, cada preocupação, cada forma de pensamento. E em seu lugar, a luz está depositando perfume, bênçãos de luz, paz, amor e harmonia. E na medida que a limpeza é feita, começamos a enxergar esse vulto, o vulto do nosso querido amigo Jesus. Perceba seu sorriso, porque ele está imensamente feliz por te ver aqui. E com o peito vibrando o amor incondicional e sentindo a luz divina que nos invade a alma por inteiro, iniciamos a nossa prece. Mestre, viemos aqui para te agradecer pela vida e por mais esse dia. Preencha-nos com teu amor e a tua sabedoria. Abençoa-nos, abençoa os nossos lares, nossos ambientes de trabalho, a todas as pessoas a nós relacionadas, direto ou indiretamente, posto que todos somos irmãos do mesmo Pai. Senhor, sabemos das dores do mundo
e a nós nos chegam notícias desafiadoras de todas as partes. Estamos cientes do que isso significa e afirmamos: estamos prontos, Mestre. Sabemos que estamos aptos para o desafio e para a tarefa, pois tudo podemos em Ti, em quem tanto confiamos. Sendo assim, Jesus, pedimos hoje para que você auxilie nossos amigos espirituais, mentores e guias aqui conosco, para que eles continuem a unir nossas vibrações e plasmá-las em fluido de cura. E que este fluido restaurador seja derramado em todas as pessoas necessitadas de nossas orações, por ocasião das tantas mazelas que assolam nosso mundo. Pedimos por sua misericórdia, por todos os nossos irmãos em nossa caixinha virtual, nas conversas em nossos grupos, em nossas casas, por todas as pessoas lembradas com tanto carinho e apreço em nossas preces e em nossa mente agora. Mantenha sua proteção, sob sua proteção, todos os voluntários, trabalhadores de todas as frentes, bem como dirige sua luz divina também para esses amigos espirituais aqui presentes, mentores, orientadores e protetores deste grupo, desta casa, de cada um de nós. Volta, Jesus, teus olhos para o caminho que agora cada ser dessa imensa criação do Pai irá trilhar, estendendo a sua proteção sobre todos os nossos passos. Ilumina essa nova jornada, pois sempre que estás conosco, somos fortes e capazes de suportar todas as lições a nós destinadas. Oriente as decisões que devemos tomar. Acompanha-nos e livra-nos dos perigos, dos acidentes, de qualquer situação que possa nos impedir de construir a nossa felicidade. Governa as ações, todas as nossas ações e o comportamento daqueles que podem influenciar o nosso destino. Mestre, que tenhamos coragem e motivação para trabalharmos na divulgação do Evangelho sem apego aos resultados. Pedimos também reforço às vibrações dos abnegados guias espirituais, dos líderes de nações, de todas as comunidades, bem como daqueles seres que, por ora, estão prestes a tomarem decisões importantes para todo o mundo. Que nossas vibrações cheguem até esses queridos benfeitores e que eles consigam o intento de conduzir seus pupilos no caminho da luz e do bem maior. Que a paz seja sempre o nosso objetivo comum, que o amor seja nosso caminho, que a sabedoria guie nossos passos e que Deus nos ilumine a todos. Seja esta sala, amado irmão, lugar sagrado de preces, pouso restaurador para quem está em meio às suas tarefas, ponto de partida para quem está prestes a iniciar sua missão. E assim, elevados na vibração da espiritualidade amiga, damos graças a Deus por mais esta oportunidade de trabalho. Obrigada, Mestre, por nos ouvir. Guarda estas palavras em teu coração e leve-as para todo o canto da criação do nosso Pai, porque teu é o poder, a glória e a vitória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja sempre, Ana. Muito obrigado. E vamos agora para os avisos finais. Com a Cláudia. Bom dia a todos. Enquanto estou abrindo aqui os avisos, só lembrando a todos os nossos amigos aqui presentes que nós temos evangelização infantil todos os domingos, ao mesmo horário aqui que o nosso encontro dos adultos. Nós temos outras 2 salas virtuais, onde nós temos as crianças de 7 a 11 anos e os nossos teenagers, nossos adolescentes a partir dos 12 anos. Bom, gostaria de lembrar a todos aqui que a partir da semana que vem, nós vamos acabar com o horário de verão aqui no Texas.
Então, nós vamos ter que atrasar o nosso relógio 1 hora no domingo que vem, mas a nossa reunião continua, né, às 10h30 da manhã, aqui no horário do Texas, porém, o que vai mudar vai ser quem nos acompanha do Brasil, vai estar agora com 3 horas de diferença, nós vamos estar com 3 horas de diferença em vez de 2, então a nossa reunião no Brasil vai ser às 13h30, horário de Brasília. E também com relação ao nosso horário, só lembrando que agora em novembro nós temos o nosso intervalo, né, o nosso feriado de Ação de Graças, onde nós fechamos naquela semana. Então, no dia 21 de novembro, nós teremos os nossos estudos normais aqui aos domingos, porém, a partir do dia 22 ao dia 28, nós vamos estar nesse intervalo e retornaremos com as atividades na terça-feira, 30 de novembro, com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, e a quarta-feira com reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Para mais detalhes, vocês podem visitar o nosso calendário também no website, ok? Um bom domingo para todos e uma ótima semana. Obrigado, Cláudia. Gente, um excelente resto de domingo, uma boa semana e nos encontramos aí no domingo que vem, tá ok? Até mais, pessoal. Obrigado. Bom domingo, bom domingo.